Segundo Reis. Capítulo 25. E sucedeu que, ao 9º ano do seu reinado, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém com todo o seu exército, e se acampou contra ela. Levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, a cidade se via tão apertada pela fome que não havia mais pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da Araba. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Então prenderam o rei, e o fizeram subir a Ribla ao rei de Babilônia, o qual pronunciou sentença contra ele. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele, vazaram-lhe os olhos, ataram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. Ora, no 5º mês, no 7º dia do mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas de importância, ele as queimou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Então o resto do povo que havia ficado na cidade, e os que já se haviam rendido ao rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos. Mas dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Ademais os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram esse bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, as espevitadeiras, as colheres, e todos os utensílios de bronze, com que se ministrava, como também os braseiros e as bacias. Tudo o que era de ouro, o capitão da guarda levou em ouro, e tudo o que era de prata, em prata. As duas colunas, o mar, e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, o bronze de todos esses utensílios era de peso imensurável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze, cuja altura era de 3 côvados. Em redor do capitel havia uma rede romãs, tudo de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. O capitão da guarda tomou também Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da entrada da cidade. Tomou um oficial, que tinha cargo da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei que se achavam na cidade, como também o escrivão ou do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra, que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradão, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, Ribla. Então o rei de Babilônia os feriu e matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Quanto ao povo que tinha ficado na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs por governador sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os chefes das forças, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram ter com Gedalias, a Mispá, a saber Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Cariá, Seraías, filho de Tanumete Netofatita, e Jaazanias, filho do Maacatita, eles e os seus homens. E Gedalias lhe jurou, a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá.
Mas no 7º mês Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, veio com 10 homens, e feriram e mataram Gedalias, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo, tanto pequenos como grandes, e os chefes das forças, levantando-se, foram para o Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que começou a reinar, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Também lhe fez mudar as vestes de prisão, e ele comeu da mesa real todos os dias da sua vida. E, quanto à sua subsistência, esta lhe foi dada de contínuo pelo rei, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.